paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Está começando mais um podcast da Semicam, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, Comadé. Sejam bem-vindos, nos ajude a fazer missões. Como sempre, já está conosco aqui meu querido irmão evangelista Alcides, coordenador da Semicam. A paz do Senhor Jesus, evangelista, mais um podcast. A paz do Senhor, amado pastor, a paz do Senhor, amados irmãos que nos assistem nesta noite. É sempre motivo de alegria poder estar mais uma vez participando deste momento. Hoje um tema muito relevante, muito importante para as nossas vidas. Eu creio que será bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos da Assembleia de Deus Comadé, presidida aqui no Amazonas pelo pastor coordenador Adalto Santos, dirigida pelo pastor Paulo Menezes, nosso templo central no Jorge Teixeira, e muitas outras congregações com pastor e dirigente. Que Deus venha abençoar cada irmão, cada irmã, obreiros da casa do Senhor Jesus Cristo. Eu te convoco agora a fazer missão, a estar compartilhando, comentando, curtindo. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos em algum lar, Deus vai fazer a obra e vai fazer o que lhe apraz. Sejam bem-vindos, Semicam. Vamos orar, evangelista Alcides, para começar o podcast? Amém. Convido você que está conosco para este momento de agradecimento, de gratidão ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha e poder. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome nesta noite, Pai. Te agradecemos por este momento, por cada vida que está nos assistindo. Pastor Divaldo, presbítero Rafael que está conosco nesta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Secretaria de Missões da Assembleia de Deus Comadé, Semicam. Sejam bem-vindos. Hoje, amados irmãos, nós estamos diante de um tema muito importante, um tema que há muito tempo os evangélicos, os cristãos, eles deixaram de lado e acabaram se entrando em situações muito adversas, mas graças a Deus nós abrimos os nossos olhos, porque o poder emana do povo. Hoje nós iremos falar sobre o cristão e a política. A política antigamente era um bicho de 7 cabeças, mas nada mais é do que a arte de governar, a ciência de governar. E aqui no Salmos 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então é vontade de Deus, é querer de Deus que os seus filhos dominem a terra. No Gênesis capítulo 1, versículo 28, a palavra vai ser essa: multiplicai, e dominai a terra. E também Deuteronômio 28, 13, o Senhor vai nos dizer que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Então é necessário, amados irmãos, que nós venhamos a abrir os nossos olhos, e ser líder, e liderar. Tem um pastor amigo que ele sempre fala: se você não lidera, você vai ser liderado. Não há problema algum ser liderado, mas infelizmente, por quem você vai ser liderado? Então hoje vai ser um podcast muito maravilhoso para esclarecer algumas ideias na sua mente, amém? E os nossos convidados hoje, muito especiais também, nosso querido pastor Edivaldo Nascimento, da IADAM, da área 146, ali no Novo Aleixo, Águas Claras. A paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo, seja bem-vindo ao podcast da Semicam. Alegria, felicidade, bênção de Deus estar aqui mais uma vez, muito feliz. Evangelista Silvio Clay, evangelista Alcides, presbítero Rafael, tendo o prazer, a honra de conhecê-lo, e é uma satisfação muito grande, uma honra, uma satisfação. Comadé, uma igreja realmente que é comprometida com o reino de Deus, com a palavra, e eu me sinto assim lisonjeado, muito feliz diante desses temas que vocês nos trazem, relevante. E hoje nós vamos estar aqui vendo o cristão e a política, Vamos ver como é que realmente nós cristãos se comporta com a política,
e essa política se comporta conosco. Né? Alegria, felicidade aqui, né? Amém, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito edificante para as nossas vidas. E desde já eu te convido a curtir, a compartilhar, a comentar. Nos ajude a fazer missão. Também está conosco hoje o presbítero Rafael Cordeiro, do Ministério Internacional Vida. A paz do Senhor Jesus, presbítero Rafael, seja bem-vindo ao podcast da Semicam. A paz do Senhor a todos que acompanham esse trabalho, esta missão, né? É uma missão, embora em âmbito virtual, utilizando as ferramentas, a tecnologia à nossa disposição e utilizar em favor do reino. Agradeço desde já o convite, né? E estamos aqui para debater, discutir, discorrer alguns pontos sobre esse tema que acaba sendo sensível, em alguns pontos até espinhoso para a Igreja de Jesus, sobre como me comportar enquanto cristão dentro da sociedade. Posso ou não posso exercer um papel político? Então, a gente, com a graça de Deus, com a sabedoria do Senhor, por meio do seu Espírito Santo, a gente espera poder discorrer, debater, e que o Espírito Santo de Deus nos auxilie, nos ilumine, para que vidas que estão nos acompanhando neste momento possam também ser atingidas e possa haver um despertar do povo de Deus. Amém, presbítero, Deus abençoe, obrigado por aceitar o nosso convite, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em Romanos, o evangelista Alcides, capítulo 13, nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que não foram ordenadas por Deus. Deus, nesta terra, constituiu autoridades, poder ao homem. A palavra do Senhor nos diz que não há na terra poder que não seja dado por Deus. Então cabe a nós, amados irmãos, saber em quem mãos entregar, evangelista Alcides, este poder. Com certeza, meu pastor. Apesar, a Bíblia, é importante frisar que a Bíblia relata nesse texto de Romanos 13, onde fala sobre as autoridades, fala tudo sobre as autoridades constituídas na terra, que são permissão de Deus, são constituídas por Deus. Porém, Paulo vai dizer, Pedro vai dizer que mais importa obedecer a Deus do que ao homem, porque a partir do momento que uma determinada autoridade constituída por Deus, permitida por Deus, está exercendo poder, a partir do momento que ela sai da direção de Deus, Deus não tem mais compromisso com ele. Nós nos lembramos muito bem de Saul, né? Alguém vai dizer que Saul não foi escolhido por Deus, foi a vontade do povo, mas Deus disse assim: Samuel, vai agora que eu já escolhi um para governar sobre Israel. Então, houve uma escolha sim da parte de Deus, né? Não havia outro homem, a Bíblia diz que não havia outro igual a ele, né? Ele era de boa estatura, né? Bonito, né? Então, era um homem que foi escolhido por Deus ali. Porém, Deus esteve com ele. Enquanto ele esteve com Deus, a partir do momento que ele abandonou a Deus, que ele deixou de fazer a vontade de Deus, ele disse: Samuel, por que tu insiste? Por que tu ainda insiste em permanecer com Saul? Se tu não vês que eu já me retirei dele, né? Então, nós devemos sim obedecer às autoridades. É nossa obrigação obedecer às autoridades. Porém, nós não podemos concordar com aquilo que é abominação aos nossos olhos. E a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. O nosso país, ele é um país democrático, né? Temos a democracia. Democracia é onde o governo, o povo, exerce, né, o direito do voto, que é soberano. E nós temos, pastor Edivaldo, nas nossas mãos uma arma poderosa, que é o voto. Devemos ter muito cuidado em quem apontar essa arma aí e confirmar o voto. É isso mesmo. Título de eleitor, um documento necessário para todo cidadão brasileiro, né? E apenas aqueles que já se encontram numa idade relevante não têm
de repente, essa obrigação, né, de cumprir esse voto, e vai se desejar exatamente, espontaneamente. Eu recordo-me, evangelista Silvio Clay, presbítero Rafael, evangelista Alcides, e todos os nossos queridos, amados irmãos, amigos que estão agora aí ligados, conosco, num tema tão relevante como esse, o cristão e a política. Eu me recordo, ouvindo o senhor agora há pouco falar de Romanos 13:8, autoridade, e nós precisamos reconhecer, as autoridades, orar pelas autoridades, respeitar, honrar e manter o nosso direito como cristão, cidadão do céu e dessa terra, e cumprir os nossos deveres, porque tem muitos que querem realmente falar que querem cumprir, os seus direitos e deveres, mas muitas das vezes foge da veracidade, e a veracidade justamente é você, como um servo de Deus, uma serva de Deus, um cristão, que é realmente comprado pelo poder de Cristo Jesus, o sangue, o sacrifício, então se tornou cristão em Cristo Jesus. Você reconhecer que, mais do que nunca, nós somos esse cidadão de deveres, de obediência e também de manter essa autoridade. Eu me recordo aqui, biblicamente, de um cidadão, está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 43. Quem era esse cidadão? Eu vou ler o versículo aqui. Diz assim, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Olha que importância a palavra. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Quem era José de Arimateia? Antes de senador, um servo, um cidadão comum da corte romana, no sentido de poder cumprir seus deveres, seus direitos, suas obrigações, e chegou a ser senador. A Bíblia nos diz que senador José de Arimateia. E aí, nessa condição e posição, naquele momento tão importante, ele pediu de Pilatos, a autoridade suprema maior, o corpo de Jesus. Então, que exemplo, que dedicação, que autoridade, constituída por Deus e pelos homens. Ele exerceu e cumpriu, cumpriu. Por quê? Porque não fugiu da veracidade do que realmente acordava ou direcionava a ele o direito, o dever. E hoje, o que é que nós precisamos fazer? Rever em quem estamos realmente apoiando, em quem estamos realmente dando esse direito, desse voto, que é essa arma tão poderosa que está conosco, para poder essa pessoa nos representar. Eu não sei, mas exatamente eu fico me perguntando como que tantos políticos hoje, já que o tema é esse, tantos políticos hoje se infiltram dentro das igrejas evangélicas, querem realmente tomar gosto, proveito com os evangélicos, com os fiéis, com os membros de igrejas congregados, e eles geralmente, evangelistas, Silvio Clay, eles procuram geralmente essa hora, esse momento, véspera da eleição, 3 meses, 4 meses depois some. Mas agora, nesse momento, são muitas das vezes cristãos, evangélicos, relevantes. Então nós precisamos tomar muito cuidado, saber com quem realmente estamos, a quem estamos depositando esse voto, essa arma tão poderosa que está em nossas mãos, para poder
não apenas representar uma instituição evangélica, cristã, uma igreja, né? Não apenas para representar uma família conservadora, cristã, mas para representar a nossa cidade, para cumprir o dever que a ele é ortogado, é dado, para poder representar, para poder legislar, para poder cumprir todos os deveres e direitos. Então a gente precisa de fato e de direito prestar muita atenção, tomar muito cuidado esses dias, pedir muita direção de Deus e ver em quem realmente estamos fazendo jus de valor dessa arma poderosa que é o nosso voto. Glória a Deus. Presbítero Rafael, como cristãos, nós não podemos abdicar do voto. Com certeza, evangelista, todos que nos acompanham, nós somos cidadãos. Falamos muito em direitos. Nossa geração fala, eu tenho direito, mais direitos e mais direitos. Dentro das igrejas também só ouvimos falar, enquanto líderes, na liderança da igreja em que estamos e que o Senhor nos colocou, as pessoas só falam em direito, é meu direito, é meu direito. E os deveres? A questão da eleição é um dever cívico, é um dever do cidadão. E, infelizmente, nós observamos questão social. A nossa sociedade hoje desvaloriza o seu poder. O voto é um instrumento que poderia, sim, implementar mudanças na sociedade, no nosso bairro, na nossa comunidade, através de pessoas comprometidas. Ora, estamos falando com base na Bíblia, e eu cito sempre Provérbios 29:2, quando os justos governam, né? O povo é abençoado, o povo é próspero, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Nós, enquanto igreja, precisamos crescer do ponto de vista espiritual, bíblico, mas também do ponto de vista social, de informação. Porque muitos preferem não se envolver com política. Por quê? Porque, infelizmente, temos muitos maus exemplos, inclusive de muitos líderes que professam, né, serem líderes, serem representantes da igreja evangélica. E isso machuca, e isso afasta aquelas boas pessoas bem intencionadas, quando na verdade nós deveríamos nos levantar. Penso que um cristão verdadeiro, ele precisa, em primeiro lugar, ter vocação. É uma vocação, você representar, você ser voz, você ser uma autoridade revestida de poder, é uma vocação. E também é necessário um preparo, um estudo, para quê? Para que você seja um defensor. Ora, falamos de conceitos, de princípios absolutos, em que nós não devemos abrir mão. Ora, o que nós observamos no cenário municipal, estadual ou até nacional é um desrespeito por nossos princípios, por aquilo que acreditamos, vai contra a nossa fé. E onde nós podemos combater esses projetos, essas ideias, esses atos dos nossos governantes? É dentro da política. Por isso a importância da igreja como um todo debater, discutir. Em momentos como esse, parabenizo a Comadé, através da vida dos evangelistas, por essa discussão, porque precisamos. A gente lembra que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, né? Que ele tem que ter toda a paciência para o quê? Instruir, ensinar, exortar. Senhores, o que estamos fazendo aqui, dentro do aspecto bíblico, da doutrina bíblica, é justamente isso, é tentar instruir, exortar, chamar a atenção dos nossos irmãos, das nossas igrejas, independente de placa denominacional, para que possamos levantar homens e mulheres que temam e tremam diante do Senhor, que respeitem os princípios bíblicos, pessoas que, uma vez investidas de autoridade,
essas pessoas façam, né, uso do poder para quê? Para defender contra projetos maléficos, mas também projetos benéficos para a sociedade. E não só isso, a saber administrar bem os recursos públicos. Quantas e quantas notícias nós vemos diariamente, na nossa cidade mesmo, de escândalo, de desvios, de gastos superfaturados. Um cristão verdadeiro dentro da política, e aí a gente vai dentro da palavra de Deus, diz o que nós temos que ser? O sal e a luz. Eu preciso ser o sal e a luz só dentro da igreja? Não. Eu preciso ser o sal e a luz na minha família, mas também no meu emprego, na política, em qualquer segmento. Então a importância de nós, enquanto crentes no Senhor Jesus, que vivemos verdadeiramente segundo a Bíblia, nós precisamos sim nos posicionar com sabedoria, com ousadia, com discernimento, para fazer o que o apóstolo Paulo diz, a defesa inclusive da nossa fé. E é através de políticas públicas. Políticas públicas se fazem através justamente de um mandato, seja vereador, deputado, seja um cargo majoritário como prefeito, como governador, como presidente. Então é necessário e é mais do que urgente, tendo em vista aí que nós nos aproximamos, né, das eleições municipais, que a igreja no geral possa realmente parar, meditar. Vou votar num candidato que representa e defende os mesmos valores, ideais e a minha fé, a fim de que nós tenhamos ali uma pessoa comprometida, claro, com o Evangelho, mas também com a sociedade. Amém. Devemos sempre, evangelista Alcides, olhar bem em quem nós vamos votar, conhecer bem em quem vamos votar. Infelizmente tem pessoas que se preocupam em não perder o voto. Eu votei no fulano e não perdi o meu voto. Você não perde o seu voto, né, quando o seu candidato ganha, é quando você não vota em quem realmente merecia um voto de confiança. Porque nem sempre a pessoa que ganha tem boas intenções para com a população, porque o papel do candidato é governar por nós. Então devemos colocar lá, evangelista Alcides, alguém que pense como a gente. Com certeza, pastor. Com certeza. Nós não podemos colocar qualquer pessoa, né? Ainda que nós venhamos errar. Ainda que nós venhamos errar, mas nós fizemos a nossa escolha mediante aquilo que nos é ensinado, mediante a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é uma enciclopédia de pequenos livros que versa sobre vários assuntos, mas o tema principal é Cristo, né? Todos nós sabemos disso. Significa dizer que nós temos o direito, nós podemos e devemos tratar quaisquer questões deste mundo, né? É nossa obrigação, pois Deus e a sua palavra, eles não excluem a cidadania ela não exclui a cidadania da terra, né? Então, cristãos e não cristãos, nós precisamos fazer a nós mesmos uma pergunta, né? Quais são as razões que muitos desejam nos deixar de fora, deixar o povo de Deus de fora do processo político, né? Quais são as razões? Porque nós temos a capacidade de compreender, mediante aquilo que nós aprendemos na Bíblia, que nós não podemos nos deixar levar pelas coisas deste mundo. E nós precisamos estar preparados, né? Às vezes a gente se pergunta, esse candidato apareceu aqui de onde? Quem é ele? De onde ele veio? Para onde ele vai, né? Porque pessoas que aparecem do nada, simplesmente num momento eleitoral como este, aparecem na porta da igreja, né? E vão se infiltrando, e muitas vezes a própria liderança não procura saber de onde veio. Quem é essa pessoa? Qual é o histórico dele, né? De onde foi que ele começou a carreira dele? Ele foi presidente de bairro, onde, né? Qual foi o legado que ele deixou lá, né? Qual é o meio de vida que ele tem vivido? Qual é o caminho que ele tem seguido? Será que ele tem os mesmos pensamentos nossos? Porque depois, para estar lá gerando leis, projetos que ferem a Bíblia, que ferem
aquilo que Deus institucionou para cada um de nós? Não. Né? Nós vemos, eu acho que não dá tempo nem de nós entrarmos naquilo que é muito claro hoje, as coisas que têm acontecido, né? As ideologias que têm sido defendidas, que ferem a Bíblia, que ferem aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então nós devemos estar atentos a quem nós vamos colocar no poder. Amém. Devemos sempre avaliar os candidatos, de que partido ele é, em quem ele crê, para onde ele vai, de onde ele veio. Fique atento, abre os seus olhos, amém? Este é o podcast da Semicam, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus no Amazonas. Aqui os nossos irmãos estão ligados. Compartilhe, meu irmão, comente, curta, amém? Para dar engajamento aqui a essa transmissão. Alô, aqui é o nosso irmão Sidney, está conosco, a missionária Claudineia, Gledson Cardoso também está conosco, a irmã Vera, o pastor Abel, minha esposa Joyce, Joab e Geandre, a paz do Senhor, Deus abençoe. O Anderson também está conosco, Miguel está lá no trabalho, mas também está acompanhando. Obrigado pela sua companhia, compartilhe, nos ajude a fazer missão. Devemos sempre, presbítero Rafael, escolher um candidato e saber escolher. Sim, sem dúvidas. A gente precisa ter a clareza, pastor. A gente precisa ter a convicção, primeiro, em que cremos, em que acreditamos. Esse é o nosso norte. Se acreditamos em Cristo, devemos seguir aquilo que Ele nos orienta. E é muito difícil para o cristão, porque ele é cristão normalmente, e eu falo como uma crítica, normalmente ele quer ser cristão dentro da igreja. Ele não quer ser cristão no trabalho, na rua, entre os amigos, infelizmente. E é preciso ter essa conscientização. Se eu acredito piamente na palavra de Deus como infalível, como inerrável, como inspiração de Deus, eu tenho que buscar ser orientado, guiado por ela. A partir desse momento, nós temos uma infinidade de candidatos. Temos homens decentes, mulheres decentes, que temem ao Senhor. São essas pessoas que nós precisamos procurar avaliar. Hoje sabemos que o público evangélico brasileiro é a segunda maior comunidade no mundo. Então, obviamente, é um público, politicamente falando, atrativo. E nós observamos a igreja, de forma geral, é muito assediada, é muito atacada por N candidatos de N partidos. Mas a igreja precisa ter a convicção e a liderança, mais ainda porque tem a incumbência de liderar o povo, de liderar as ovelhas, a instruir, olha, eu vou apresentar um candidato, e a gente sabe que ocorre, mas tem que ser um candidato que vá defender de fato aquilo que acreditamos, os nossos ideais, os nossos valores. O evangelista Alcides falou ainda agora que vira e mexe nós observamos alguns projetos de lei, principalmente em âmbito nacional, que atacam frontalmente os nossos valores, a nossa crença. Por isso a importância e a necessidade da igreja entender a batalha, a luta, a guerra, não somente espiritual, mas política e cultural, e tomar espaço. E nós, enquanto igreja, precisamos entender que, se for da vontade do Senhor, se eu quiser nos levantar como Ele levantou Daniel, José e tantos homens aí com espírito público, o próprio Neemias, né, que também foi um homem ali que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém, naquela época, aproveitando a oportunidade e o contexto, Jerusalém não tinha segurança pública. Hoje a gente é muito fácil falar de segurança pública, um policial, uma viatura, sistema penitenciário, um conjunto de leis. Mas naquele tempo a segurança de uma determinada cidade eram seus muros, seus portões. E a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. O povo não tinha segurança. O povo não tinha um sistema judicial, porque os juízes ficavam à porta dos muros, fazendo julgamento, fazendo ali
as desavenças entre A e B, não havia um sistema justo, não havia justiça. Então você vê que a sociedade em geral daquela nação estava totalmente desassistida. E não é diferente hoje. Nós temos problema de segurança pública, nós temos problema de educação, de saúde, em todas as áreas. E por quê? Porque faltam homens e mulheres decentes, homens com princípios verdadeiros, homens e mulheres firmados dentro da palavra de Deus e que verdadeiramente tem uma ética ali inquebrantável. Falta a nós. Hoje a política é sinônimo de se dar bem. Hoje a política é sinônimo de vencer, de vitória, e não é bem assim. Enquanto o serviço público é justamente o contrário, é servir as pessoas. E servir as pessoas não são todas as pessoas que são qualificadas. Isso, mais uma vez eu repito, é uma vocação. Tem que vir de Deus. E a gente precisa ter essa clareza, ter esse discernimento, e como povo de Deus, é mais do que importante e necessário. Eu gosto do candidato A. Eu também tenho simpatia pelo candidato A. Mas será que ele levanta e defende, firma um compromisso em defender aquilo que eu acredito? Essa deveria ser a essência, aquilo que realmente nós queremos. E a partir desse momento, a partir de uma vez eleito, fiscalizar, cobrar, empenho, dedicação, mas não é o que nós observamos. E por observar inúmeros exemplos, a gente acaba perdendo o gosto, perdendo a alegria, o ânimo. E a gente precisa, como igreja, orar ao Senhor para que o Senhor levante pessoas, homens que temam o Senhor e façam a diferença nessa nação e na nossa cidade também. Amém. Daniel, quando perseguido lá na Babilônia, a trama foi: vamos pegar ele na sua religião, porque ele tinha princípios inegociáveis, que ele não abria mão. E aqui em Esther, o capítulo 10 vai dizer assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Nós não temos uma bola de cristal para saber quem é que vai governar bem e quem não vai governar bem, mas nós temos aqui o manual, nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, e pessoas que defendem esses princípios e valores bíblicos são essas pessoas que a gente ficar atento, ficar de olho e abraçar, que com a graça de Deus vão trabalhar em prol da nossa prosperidade, evangelista Alcides. Verdade, pastor, com certeza. Devemos estar sempre atentos e saber que nós somos influenciadores. O nosso papel é ser influenciador. E os políticos aos quais nós temos escolhidos, ou que vamos escolher nesta eleição que se aproxima, ele deve ser um influenciador de coisas boas. A gente não quer falar sobre política, a igreja ainda tem esse tabu de não falar sobre política. Não, política e religião não se discute, né? É o ditado que se usa. Porém, quando nós estamos dentro do nosso lar, nós fazemos política. É isso, pastor? Fazemos política dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Precisamos e devemos fazer, e de maneira influenciadora. Eu costumo dizer, e a Bíblia nos fala, que nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele. Nós estamos de passagem, né? Então, qual que é o nosso papel? Um barco, por exemplo, ele foi feito para estar dentro da água, né? Ele é usado dentro da água, mas a água não pode entrar dentro dele, não é isso? Então nós não podemos nos deixar levar por aquilo que está ao nosso redor. Se contraria os princípios, se contraria aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, então nós estamos de fora. Nós não podemos concordar, né? Nós não podemos concordar. O Senhor citou Daniel, né? Daniel não se negou, não deixou de fazer a sua oração. Ele continuou fazendo a sua oração, né?
Nós vamos ver Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: rei, não adianta, o que tu falar não vai mudar o meu pensamento, ainda que tu me jogue dentro dessa fornalha, mas se Deus quiser, Ele me tira de lá. Se Ele não quiser, amém, né? Então esse deve ser o nosso papel como cristão, é não negar a nossa fé. Nós não podemos negar a nossa fé. Então não é o político A, o político B que vai fazer eu mudar a minha ideia, o meu pensamento, mediante aquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso nós temos que observar, examinar quem nós colocaremos lá para nos representar. Amém. Não entre em contradição, não rasgue a sua Bíblia. Um crente que defende um aborto, ele está indo contra um princípio bíblico, pastor Edivaldo. Temos que tocar em assuntos que a Bíblia condena. Com certeza, é isso mesmo. Que momento tão importante esse hoje, esse podcast, né? Semicam, né? Semicam com Adé, avançando, chegando dentro do seu lar, onde você estiver, no carro, em uma praça pública, acessa aí, está ligado, está conectado. Evangelista Silvio Clay, eu me sinto realmente aqui no dever cumprido, né, junto com vocês, obreiros da casa do Senhor, da obra de Deus, de poder levantar a bandeira. E como disse agora há pouco o presbítero, né, o evangelista aqui, Alcides, nós precisamos realmente saber o que estamos fazendo, porque somos influenciadores, somos a pessoa a quem os fiéis, a igreja, a membrazia, os congregados, a comunidade em geral, né, acredita, eu diria até mais, aposta, acredita que existe ali um defensor justamente da família, um defensor realmente da comunidade, do reino. E nós, como pastores, como obreiros, nós precisamos levar esse legado, que é a palavra de Deus, e não fugir dessa veracidade. Eu gostaria de dizer uma coisa. Samuel, nós já falamos aqui, citamos aqui vários personagens bíblicos, inclusive principalmente do Antigo Testamento. Teve José, né? Neemias, né? Josué, né? Josué e tantos outros. E Samuel, interessante, né, que ele foi o único que teve 3 patentes super importantes: profeta, sacerdote e juiz. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, fala que ele foi profeta. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, ele foi sacerdote. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15 e 16, juiz. Né? Então, Samuel, na condição de profeta, ele justamente, profeta e sacerdote, estava ali todo o tempo defendendo, né, o reino, né, a pátria celestial e, sobretudo, o direito da pessoa ser regida e guiada por Deus, por esse manual, por essa palavra, essa Torá que já existia nas sinagogas, nas montanhas, em qualquer lugar onde o povo pudesse realmente expressar aquilo que Deus queria que fosse expressado, como profeta, como sacerdote. Como juiz, ele teve que realmente julgar, né? O juiz, ele é aquele que vai e julga causas, né? E ele foi uma autoridade super importante. Nós precisamos entender que o dever hoje de já que estamos falando, evangelista Silvio Clay, sobre o cristão e a política, o dever hoje, inclusive nessa eleição que se aproxima do dia 6 de outubro, hoje é dia 27 de setembro de 2024, o que é o dever de um legislador, de um executivo,
de um prefeito, de um vice-prefeito e dos seus secretariados. É cuidar de uma cidade, cuidar de um povo. E quando a gente fala cuidar, não é apenas uma realmente entidade, uma instituição, um reduto, é a cidade em todo. Eu acredito que também, da mesma forma, os 41 vereadores, já que estamos em Manaus, capital do estado do Amazonas, os 41 vereadores, eles serão eleitos pelo povo, esse voto popular. E esse voto popular vai dar direito a esses 41 vereadores para legislar, para realmente preparar leis e fiscalizar as leis do executivo, do prefeito, dos seus secretariados e cuidar da nossa cidade. Então, nesse momento, eu me encontro no dever de dizer que cada um desses que serão eleitos, por cada um de nós que faremos a nossa melhor escolha, eles devem justamente não apenas estar em um reduto cristão, evangélico, em uma igreja, em uma comunidade. Não, eles não foram eleitos para ser ali realmente o vereador, o candidato daquele lugar. Eles foram eleitos para poder ser realmente o representante do povo e da cidade e cuidar muito bem da nossa cidade. E o presbítero Rafael, falando muito bem, citando justamente aí os direitos e os deveres e as diretrizes, eu entendo isso. Eu entendo que esse cidadão que precisa eleger alguém, ele precisa ter essa consciência. Eleger alguém não para o seu umbigo, não para a sua casa, não para a sua igreja, não para uma comunidade, mas para uma cidade como um todo. E eu espero em Deus, eu oro, eu clamo, eu peço muito a Deus, que Deus dê a sabedoria, tanto ao povo como a eles que serão eleitos, para poder cuidar muito bem dessa cidade. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem em suas mãos uma arma muito importante, algo muito precioso, que é o seu voto. Não desista. Como disse aqui o presbítero Rafael, o meio político é um pouco desacreditado, mas acredite, tem pessoas ainda de Deus, vocacionadas, levantadas por Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus e para nos representar diante do povo. Temos aí a Frente Parlamentar Evangélica, que é conhecida como a Bancada Evangélica, presbítero Rafael, que já engavetaram muitos projetos diabólicos. Não queremos espiritualizar nada, mas sabemos que são projetos diabólicos que vão de encontro às nossas crenças, os nossos princípios, os nossos valores. Por exemplo, tem um filho de Belial lá que levantou aí um projeto que uma mãe pode casar com o filho, o pai pode casar com a filha. É um projeto aí degradante para destruir algo precioso que Deus criou nessa terra, que é a família, presbítero. Mais uma vez a gente vem falando desde o início sobre a importância do cristão dentro da política, dentro da, como costumamos dizer, da máquina estatal, e como se enfrenta, como se luta contra projeto, estando inserido dentro desse contexto. A gente acompanha, infelizmente, inúmeros projetos como você acabou de citar, evangelista, que choca quem teme ao Senhor, quem vive, tem a sua regra de vida pela Bíblia, e até mesmo quem não tem. Porque são situações em que são colocadas que são até abjetas, vão contra a evolução, contra toda a estrutura familiar. Você pode ser crente ou não crente,
Se você fizer um estudo, se você fizer uma leitura de inúmeros estudos, você vai observar, e eu ouvi isso de um professor na aula de pós, de graduação, em que eu tive uma disciplina chamada criminologia, que estuda a mente criminosa. E esse meu professor, ele já tinha 2 PhDs, uma pessoa extremamente estudada, experimentada, era perito da Polícia Federal já aposentado, e certa vez ele falando, dando aula, ministrando, e ele trouxe várias abordagens dentro da sociologia, da psicologia, da psicanálise, da criminologia, da segurança pública. E o incrível é que muitos desses estudiosos têm uma rejeição, têm uma resistência aos princípios bíblicos. Mas é incrível que, como todos eles convergiam, para você observar como é importante. Todos esses profissionais em distintas áreas, eles falaram que o problema hoje, falando de crime, criminologia, segurança pública, está na base familiar. E o que mais a Bíblia, nós crentes defendemos? Valores familiares. E o que mais a gente observa? Segmentos da nossa sociedade, determinados partidos políticos, levantando bandeira contra a família. Projetos e mais projetos. Por isso que é a importância de termos homens e mulheres que entendam e defendam nossos valores. Homens e mulheres, e nós sabemos que existem, que se coloquem. O legislador, ele está lá para apresentar projetos que venham trazer melhoria, bem-estar para a população, mas ele também tem que estar lá para defender de projetos maléficos. É essa a importância, esse dever, essa consciência que os nossos gestores precisam. E lá, os nossos legisladores só vão defender se nós aqui, neste momento de eleição, temos essa clareza. Temos o que importa para mim é família, serviços públicos. Preciso, enquanto cidadão, quero sair da minha residência, ir para o meu trabalho, ir para a igreja, ir para uma faculdade, para a escola, ir numa feira, enfim, ter a minha vida cotidiana. Eu quero ter segurança, eu quero ter um transporte de qualidade. Tudo isso vem através de políticas públicas. Nós, mais uma vez, precisamos, o povo de Deus precisa ter essa clareza, precisa ter também esse crescimento, esse entendimento. E, a partir do momento que nós, segundo as estatísticas, dizem que nós, evangélicos, hoje, somos por volta de 40 a 50 milhões de brasileiros. E a gente não consegue enxergar um contrabalanceamento. Se eu tenho 40, 50 milhões de pessoas que professam uma determinada fé, que acreditam em princípios, em valores, por que a gente não observa mudança ainda na nossa sociedade? Por que a gente não experimenta quebra de paradigmas, prosperidade na nossa nação? Nós, enquanto cristãos, precisamos entender e orar sempre ao Senhor, para que Ele apresente homens, apresente mulheres que realmente estejam comprometidos com a palavra dEle, com os princípios do nosso Senhor, e que possam fazer desses princípios nortes para a sua atuação, a sua condução enquanto parlamentares, enquanto administradores públicos, porque o cristão ele deve estar envolvido num contexto político para promover o bem comum, a justiça social e valores que reflitam os ensinamentos bíblicos. Esse é o comentário da minha esposa. Glória a Deus, que bênção. Deus abençoe a irmã Josi, né? Também um alô especial aqui ao presbítero Marlúcio. Deus abençoe, nosso querido presbítero, está conosco aqui. A irmã Elaine Lima também está aqui parabenizando o podcast. Um assunto de extrema importância. Pastor Edivaldo, temos como fazer a diferença através do voto? Temos sim.
Glória tem que a ter Deus. currículo, né? O senhor é o âncora nesse momento aqui, desse podcast. Mas se pudesse, eu faria uma pergunta assim. Qual a fórmula certa da gente poder orientar o eleitor, né, para votar em um candidato realmente, digamos, a vereador ou a prefeito certo? Essa é a pergunta que eles todo dia fazem para a gente. Sim. Pastor, qual é o candidato certo? Qual é? Aí eu digo para eles, na nossa igreja, na nossa comunidade, na minha família, entre meus amigos, na empresa onde eu trabalho, no trabalho, no secular, eu digo, verifica o currículo dessa pessoa. Por exemplo, eu não vou citar nome aqui, mas o candidato a vereador que eu vou votar, ele é pastor, ele é escritor, ele é realmente uma pessoa que veio de uma família muito humilde, né, pobre, mas que ele superou realmente traumas, sequências de dificuldades, né, em âmbito realmente que não era nem familiar, e ele conseguiu superar. Então uma pessoa dessa tende a ser meu representante dessa cidade como um vereador. Por quê? Porque o currículo dele pesa muito. Como assim, pastor, que pesa muito? É uma pessoa preparada, é uma pessoa que ele não é um aventureiro, não está querendo pousar de paraquedas ali e tomar gosto e proveito, como muitos o fazem, né? E querem realmente olhar suas vantagens econômicas, posição relevante na sociedade, empresas, enfim, daqui a pouco galgando outros cargos políticos ou funções relevantes, seja no secretariado ou até no executivo, e essas pessoas, muitas das vezes, despreparados só com seus interesses próprios. E aí o currículo dessa pessoa qual é? É um péssimo currículo. Não tem realmente preparo, não tem realmente condições de representar o povo, a sociedade, não tem condições de preparar uma lei, emendas e indicações e articular realmente a melhoria do povo, da necessidade do povo. Então, hoje, a pergunta que o senhor me fez, né, qual a forma de poder ver ou indicar, essa, é o currículo da pessoa. Tem que ter currículo, tem que ter realmente pegada, tem que ter caminhada, tem que ter Deus, né, sobretudo, porque se a pessoa tem Deus, ela chama Deus para gerir a vida dela, ser o gestor da vida dela, será um excelente representante da sociedade, uma pessoa comprometida, não com um âmbito, mas com um todo. Isso é importante. Isso é importante. Glória a Deus. Você tem a responsabilidade de votar. Então vote consciente. Dia 6 de agosto está chegando. Analise, estude este seu candidato aí. Tem candidato que está envolvido em corrupção. Você vai dar mais uma chance para ele? Tem candidato que o seu partido defende bandeiras aí que vão contra aos princípios bíblicos. Você vai dar uma chance a ele? Cuidado, você pode estar colocando aí o futuro de muitas gerações, né, na mão de pessoas que realmente podem fazer o mal muito grande à democracia brasileira e também à sua vida, à sua família. Evangelista Alcides, mais um podcast da Semicanhação. Passou muito rápido. Quando a conversa é boa, né? Quando a conversa é boa, é agradável, o tempo passa voando. Mas a missionária Claudineia falou aqui: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Glória Salmo a Deus. 33:12. O Senhor, ele olha lá dos céus e vê toda a humanidade. Então o pastor colocou aqui algo muito importante, falando também até mesmo sobre os aventureiros. E essas pessoas chegam em determinados lugares e muitos não atentam
para o currículo, como disse o pastor, para algum tipo de legado que ele possa estar deixando. Às vezes não ouvem o conselho do seu pastor. O pastor, eu creio que em todos os lugares, em todas as igrejas, devem estar debaixo da direção do Senhor. Então, quando o pastor te chama para você fazer parte de um grupo que vai apoiar um determinado candidato, é muito melhor ele vir direcionado pelo seu pastor do que ele vir direcionado por uma outra pessoa que você não sabe nem quem é. Com certeza. Então, se é para nós apoiarmos, me perdoe a franqueza, mas se é para nós apoiarmos qualquer pessoa, por que não apoiarmos os nossos irmãos na fé? Ou o que seria deste país se não estivessem os representantes cristãos lá no poder? O que seria deste país? Como estaria hoje este país se não tivessem esses representantes que têm abdicado dos seus outros afazeres para estar ali, né, lutando? Imaginem nós aqui em Manaus, se nós não tivéssemos os deputados que ainda defendem a Zona Franca de Manaus. Já teria acabado, pastor. Né? Então nós devemos estar atentos, né? Felizmente, o tempo é curto para tanta coisa que tem para se falar, mas eu creio que em breve, né, pastor? Amém. Nós podemos estar realizando Parte 2. a segunda parte deste podcast. Já sou grato a Deus pela vida do Rafael, pela vida do pastor Edivaldo, né, e poder disponibilizar esse tempo para estar conosco. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um deles e que Deus possa recompensá-los em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Continue crendo. Vamos colocar homens de valores para nos representar, porque Deus quer isso. Deus quer que os seus filhos dominem a terra. Deus quer ver ministros cristãos que defendem princípios e valores. Deus quer ver governadores, prefeitos, vereadores, presidentes, diretores de várias empresas ocupando aí cargos elevados para glorificar o seu nome. Pastor Edivaldo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua disponibilidade de sempre estar conosco aqui. Dê as suas considerações finais aí aos nossos irmãos. A alegria, a honra e a satisfação é nossa, e ela também vem de Deus. Glória a Deus. É Ele que nos dá realmente essa força, essa vontade de vencer e de realmente conquistar. Eu parabenizo aqui esse momento tão especial, né? Semican, né? Podcast aqui da Semican e Comadé. E quero também mandar aqui um abraço bem apertado ao meu amigo pastor Adalto, pastor Paulo e todos os obreiros dessa igreja, que realmente é uma igreja comprometida com o reino de Deus, tal como a que eu estou pastoreando. Nós somos irmãos e vamos para o mesmo céu. Muito obrigado por estar aqui. A honra e a alegria é nossa. Satisfação. Glória a Deus. Presbítero Rafael Cordeiro, muito obrigado, meu amado, pela sua participação. Com certeza aí foi um canal de bênção para as nossas vidas. Eu agradeço o convite que veio do evangelista Alcides, que são meus amigos, colegas de profissão, trabalhando juntos. Fez esse convite, insistiu e graças a Deus pude estar aqui com vocês. E como é importante, o povo cristão carece, né, erra, falha por falta de discernimento, por falta de sabedoria. E em todas as áreas nos falta conhecimento. E precisamos de momentos como esse. Parabéns a Comadé, parabéns a vocês, evangelistas, que estão nesse desafio, né, de secretariar missões, que não é fácil, sabe? E vocês estão utilizando aí aquilo que está à disposição de todos, né? Na internet, tecnologia. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, que o Senhor multiplique muita graça, muita sabedoria, para que através desses podcasts vocês possam abordar temas que em outros momentos dificilmente são abordados dentro da igreja. E quando são abordados, são mal interpretados pela igreja. E este momento, esse espaço
é salutar, é bem-vindo. E agradeço a oportunidade e fico já à disposição aí da parte 2. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e que tenhamos verdadeiramente homens comprometidos com os valores, com princípios. E uma vez comprometidos com os valores e princípios, essa pessoa vai ser um justo no meio dessa política que carece. Que tenhamos homens e mulheres que sejam luz, que realmente possam refletir ali a prosperidade de Deus. Que vejamos isso a partir desta eleição, mas também depende de nós, como o evangelista falou, nós somos influenciadores, não sejamos influenciados. Temos que aprender a defender com convicção a nossa fé, aquilo no que acreditamos e aquilo que vamos fazer. Deus nos abençoe e fico à disposição de todos. Amém. Amém. O pastor Adalto está mandando aqui um abraço para todos. Estava de viagem, chegou. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Abençoe sua esposa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Nosso querido pastor dirigente também, pastor Paulo Menezes. Deus abençoe. E um abraço fraternal a toda a Comadé, a toda a IADAM, ao todo o Ministério Internacional Vida e a todos os amados irmãos. Que Deus abençoe. E eu oro a Deus, oramos ao Senhor Jesus para que levantem Samuel. Samuel, quando foi ali terminado o governo teocrático, começou ali a monarquia, Deus deu o privilégio a ele de se levantar diante de Israel e dizer: levante alguém e me acuse de ter roubado, de ter favorecido A ou B. Esta é a nossa oração, pastor Divaldo. Ore por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, oramos agora Obrigado, neste Senhor momento, Deus. por toda Manaus, por todo o Amazonas, Sim, Deus. aonde esse momento Oh, realmente Deus, chega abençoe este pleito, a vida de Pai. um homem, de uma mulher. Levante Se homens essa e mulheres de pessoa, ela Deus, está agora, Senhor, quem sabe, para glorificar o precisando teu agora ser curada, Oh, aleluia, ser Jesus. liberta dessa mazela, Em dessa nome de enfermidade, Jesus. dessa doença. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, Oh, que esta pessoa receba a cura e o Em milagre. nome de Jesus. Senhor, que seja agora tocada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, dos Teus filhos, Obrigado, Senhor dos Teus Jesus. servos. Dos fiel. Senhor, comprometido com o Teu reino. Senhor, diante desse momento tão especial, Oh, de chegar aonde, muitas das vezes, estando dentro da igreja, ou até mesmo em um momento evangelístico, em uma casa, ou em uma rua, em um bairro, não chegamos como essa audiência chega. Sim, Pai. E essas pessoas edificadas. Abençoa, Pai. Abençoa, Sim, Deus. meu Deus. Rica e poderosamente a nossa igreja irmã Comadé, nossos amados amigos, pastores, evangelistas, presbíteros, homens e mulheres de Deus, que continuem fazendo o teu ID, fazendo o teu chamado, a tua obra. Muito obrigado por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em breve voltaremos.